E por que não faz nada? Pois é, as mudanças no Congresso, e eu vivo lá já há 10 anos, ali, Sônia, é um dilúvio de disputas, de ódios e paixões. Quer dizer, você tem partidos que muitas vezes se colocam em oposição a uma iniciativa, não porque são contra, mas porque não querem que aquele partido preste um serviço público relevante que amanhã vai se transformar em voto. Porque a iniciativa é boa, vai agradar a população e o partido se reforça. Quer dizer, essa é a coisa da natureza, né? Então você tem uma dificuldade danada. Agora, quando se consegue, quer dizer, que a iniciativa popular, como essas manifestações que as pessoas foram às ruas e disseram basta, isso eu diria, nesses 12 anos que estou lá, que é a coisa mais efetiva. Quer dizer, o que tira o sono do político é quando a multidão cerca o Congresso, a Assembleia Legislativa, a Câmara de Vereadores e diz, eu não quero mais desse jeito. Vamos sentar e vamos escrever uma nova lei. Eles até nem sabem como será a redação final, porque não tem formação política nem jurídica. Mas sabe que o que está aí não está servindo, né? Mas sabe que o resultado não dá. Então, essas coisas, essas medidas de procrastinação, em que o réu, sobretudo do colarinho branco, sobretudo que contrata um bom advogado, ele consegue empurrar durante 10 anos uma sentença, quer dizer, isso não cabe mais nos dias de hoje. Outra coisa é você ter presos que, dentro do presídio, podem atuar como professores de uma escola do crime. E ali tem acesso a celular, e aí vem a lei dizendo, não, o advogado tem a prerrogativa sagrada de visitar por questões de direitos humanos. Mas esse advogado tem que ser revistado. Não, porque isso fere a dignidade do profissional. Não, ele tem que ser revistado, porque se ele leva para lá um celular, se ele leva uma cocaína, se ele leva qualquer coisa que seja indevida, nós não vamos conseguir ressocializar esse homem nunca. Nunca, exatamente. Ô, Sônia, para o preso e para nós, o que amadurece não são os anos, é o sofrimento. São as lutas do dia a dia que um pai tem para sustentar sua família, que um missionário na África enfrenta para estabelecer sua igreja, que um político, para conseguir o voto e manter seu mandato, tem que pagar o preço que se paga pela vida. E quando a gente comete enganos, nós temos que ter a punição. Se não há esse castigo, nós não amadurecemos. Quem amadurece é o sofrimento. É por aí, realmente. Quer dizer, tá lá não é colônia de férias, não é como se continuasse praticamente em liberdade, porque eles comandam realmente toda uma cadeia de crime, né? E a lei, infelizmente, acaba favorecendo isso. Agora, por que não muda? Justamente por causa dessa rivalidade toda, desse emaranhado de paixões dentro do Congresso. Quer dizer, o povo fica sendo apenas um detalhe mesmo, ministro? Eu acho que eu teria que fazer aqui um meia-culpa, porque eu não quero me excluir disso. Na verdade, de alguma forma, a gente peca. Talvez até porque ainda não conseguimos construir um partido, não tivemos competência para construir um partido que tivesse a altura ou com a grandeza de conseguir mudar as coisas. Mas, de fato, as rivalidades entre os partidos atrapalham muito. Bons projetos não andam simplesmente porque foram propostos pelo cara que eu não gosto dele, porque amanhã ele lá no meu estado, em Pernambuco, no Pará, etc. Ele vai ter mais voto que eu, ele vai ter mais destaque que eu, então eu voto porque voto contra ele e acabo votando contra o Brasil. Agora, uma das coisas também que mais prejudica a nossa cidadania, a nossa civilização, são os contumazes escândalos que nos envergonham a todos constantemente. Exatamente. O enriquecimento dos políticos, a vida, diria, conspícua, perdulária, faustosa, de muitas vezes um político que nem comparece, que nem tem serviços prestados, mas que abusa de helicópteros, que abusa de mordomia, que mora em locais cujo seu salário... Não paga, né? O melhor salário do político é o do deputado federal. Chega a R$26 mil. Se você descontar o imposto de renda e mais a contribuição previdenciária, que são 11%, você chega a 15, 16 mil reais. Com 15, 16 mil reais, como é que o político pode ter um imóvel de 10 milhões de dólares? E é por isso que a população, muitas vezes, acampa
ali em frente àquela residência. E fica insistindo, não, mas como é que vocês compraram isso? Como é que vocês compraram? Porque não é a questão apenas do dinheiro, mas é que esse mau exemplo traz um desalento para a população, que passa aquele clima do seguinte, olha, as autoridades, os que deviam ser policiais, julgar os casos, eles recebem dinheiro por fora. Os que fazem a lei. Né? Então, o pai de família, a dona de casa, ela é pega e diz assim, olha, eu vou incentivar o meu marido também a vender sem nota, porque ele está sendo um bobo. Eu vejo meu marido trabalhando de 7 da manhã às 10 da noite, não tem nem dinheiro para tratar dos dentes, olha o armário dele, é um sapato preto, um sapato marrom, e aqui está todo mundo, olha aí a vida do fulano, do ciclano, do beltrano. Então a própria esposa às vezes diz para o marido, olha, você não pode ser bobo, você não pode ser ingênuo. E isso traz para nós, em efeito cascata, vamos dizer assim, constrói uma civilização, como a senhora disse, uma civilização onde tudo é o dinheiro, onde não vale mais o espírito solidário, onde o idealismo, a renúncia, tudo isso... Uma dimensão espiritual da vida não existe mais. É uma coisa impressionante. A vida perde o valor. A gente vê casos terríveis e às vezes até com uma certa frieza, como se nós estivéssemos todos num campo de batalha assistindo mais um soldado caindo ensanguentado na nossa frente. É porque a gente vê, né, famílias de vítimas de violência, todo mundo chora, pede, grita, faz passeata, clama por justiça, apela às autoridades, não é? E não adianta nada, as coisas não mudam, que isso serve como exemplo do que o senhor está falando. Parece que a vida está completamente banalizada, você fica vendo um soldado cair do lado, outro do outro, outro do outro, e a gente está perdendo uma faixa de brasileiros em plena juventude. É uma coisa absurda o que existe de jovens que morrem em função de violência, de acidente de trânsito, enfim, de uma série de coisas que a gente não vê através da lei, ou pelo menos que possa dar um freio em tudo isso. E aí é que entra aquilo que eu acho que é a omissão dos políticos realmente. É por isso que isso tudo acaba fazendo com que a gente fique descrente do nosso país e daqueles que deveriam nos representar e não nos representam, né? E eu acho que aí a Dilma, a presidenta Dilma, ela tem prestado um grande papel e às vezes isso fica um pouco incompreendido. Primeiro eu quero falar sobre a mulher. Tá. A esperança que a nação brasileira tem, eu diria, na reserva moral, espiritual e de sacrifício que ainda reside na alma feminina brasileira. Porque são as mulheres, e todos sabem disso, isso é notório, que ainda seguram a família. Sim, é verdade. Os homens estão cada vez mais promíscuos e os homens estão cada vez mais ligados ao álcool e às drogas. Quem volta para casa, quem se preocupa com as crianças, quem vai botá-las na escola, volta para dormir, acorda e fica atrás e vigia isso e aquilo, são as mulheres. Tanto é que as pesquisas todas feitas pelo governo disseram que o Bolsa Família só daria certo se o benefício fosse pago à mulher. Sim. A mulher. Então, pela primeira vez, nós, como brasileiros, dissemos, nós precisamos de uma mulher para governar o país. Eu vou até aqui falar coisas que nem sei se devia, mas eu trabalho com a Dilma já há 10 anos, como ministra, e agora eu sou ministro do governo dela. É uma mulher que dirige um carro 1999. Cuida da mãe, que mora com ela, e já tem as doenças da senilidade. Então ela sai do trabalho e vai cuidar da mãe. E tem uma tia idosa que mora com ela. Quer dizer, são duas jornadas, como normalmente a mulher brasileira tem, a dupla jornada. Tem uma filha e o Gabrielzinho, que é o neto, que moram no Rio Grande do Sul. Mas o dia a dia dela é a rotina pesada do Palácio do Planalto, onde tudo estoura, e em casa a mãe com as doenças da senilidade e a tia. Me lembro que quando nós discutimos o marco regulatório do petróleo, foi quando ela estava tendo o seu tratamento de quimioterapia e radioterapia. Às vezes, às 3 horas da tarde, reuniões que começavam às 10, ela dizia, para. Era de um lado os empresários, do outro lado a Petrobras, do outro lado os advogados da União, Tribunal de Contas, enfim, todos ali querendo discutir a grande riqueza. Ela dizia, para que eu agora tenho que ir no banheiro vomitar. Então a Dilma saía,
com aquele enjoo de De quem químio está mesmo, né? e retocava a maquiagem, voltava e a reunião ia até 10 da noite. Quer dizer, ela foi a primeira brasileira que teve coragem de enfrentar o sistema financeiro, cujos juros são os mais altos do mundo. 200% ao ano você não encontra em lugar nenhum. Então ela fez os bancos públicos baixarem os juros. Ora, o sistema financeiro tem também um grande poder sobre a mídia, são os maiores anunciantes. Então ela enfrentou. Coisa que o Zé Alencar pedia e o Lula hesitava. O Lula hesitava. Depois ela enfrentou os concessionários. Quer dizer, o nosso país, com o esforço dos nossos antepassados, muito sacrifício, construiu estradas. Meu avô, por exemplo, meu avô trabalhou na rodovia Rio-São Paulo. Minha avó, quando eu vinha do Rio para São Paulo, minha avó dizia, eu tenho um filho enterrado aqui em Resende, eu tenho um filho enterrado em Queluz, porque o vovô ia mudando de acampamento. É uma vida dura, um nordestino, trabalhador, um orgulho para a minha família, mas que sofreu muito para construir a Dutra. Hoje a Dutra pertence a um concessionário. O pedágio é o mais alto do mundo, como é também a energia elétrica, que esses concessionários pegaram as hidrelétricas construídas com sacrifício dos brasileiros, suor, lágrimas, até sangue, e cobravam a maior tarifa de energia. Assim são a mineração. Não é quem pega do Brasil o ouro, quem pega o cobalto, quem pega o silício, quem pega as nossas reservas de potássio, imagina. Isso tudo vale muito dinheiro. Está na mão de quem? Do governo, não, de empresários. E esses concessionários, que me lembram mais os capitães donatários da época em que o Brasil era de poucos, cobravam de nós as maiores tarifas. Quem teve coragem de dizer para eles o seguinte, chega, a tarifa tem que abaixar, o pedágio tem que abaixar, foi a Dilma. Foi preciso uma mulher assumir. E quem deu também um basta nas ambições políticas desmedidas, nos políticos que têm seus interesses, que representam suas corporações, que são eleitos por lobbies. Quem freou isso foi a Dilma. Portanto, eu acho que as mulheres brasileiras precisam, e eu tenho certeza que na alma elas entendem, porque enfrentam o machismo, infelizmente, é um sentimento velado, sabe, Sim, Sônia? Sim, às vezes nem tanto, viu? Às vezes aqui no nem Brasil é explícito mesmo. Outro dia nós tivemos um governador que, para nossa vergonha, deu uma declaração dizendo assim, quem de nós, homens brasileiros, nunca mandou a sua namoradinha fazer um aborto? Em defesa do aborto. Um líder político fala, porque não tem filha mulher. Eu tenho 2 meninas. Certo. Eu morreria se um namorado falasse isso para uma filha minha. E não quero que as minhas filhas sejam estigmatizadas amanhã, porque eu sei que vai ter o discurso do machismo. Pois é, a Dilma, botamos uma mulher para governar, não deu conta, virou bagunça. As mulheres são fortes para a dor física, porque a natureza as ensinou a ter o parto. Mas na dor moral, nas crises, elas se apequenam, elas ficam diminuídas, elas não conseguem vencer. Não é verdade. Não é verdade. Então, nós temos problema no transporte, segurança, saúde, educação, mas nunca nos orgulhamos disso antes. Isso não piorou com a presidenta Dilma. Pelo contrário, ela nos trouxe grandes vitórias. E eu acho que nós devíamos preservar a imagem da mulher, porque se há alguém que pode melhorar a nossa sociedade, não é da noite para o dia. Nós estamos vivendo um período de decadência terrível. Nunca bebemos tanto, nunca fumamos tanto, nunca usamos tanta droga, nunca matamos tanto. Por isso há uma crise nos hospitais. Toda hora chega um baleado, um esfaqueado, precisando de um balde de sangue. Mas isso não piorou com a presidenta. Então eu fico muito preocupado, porque vejo na atuação das mulheres em todos os níveis uma esperança de nós termos quem a gente possa chegar num programa de televisão e dizer, olha, ela dirige um carro 99, ela tem dupla jornada, venceu os 3 anos do porão da ditadura, sofrendo todo tipo de castigo de malvados, saiu dali de cabeça erguida e o destino a trouxe para liderar o país.